Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar a criação da loja virtual usando o microserviço e nós vamos agora popular as tabelas do Identity com dados e vamos também iniciar a implementação da autenticação e autorização na nossa aplicação. Na semana anterior, nós aplicamos o Migrations, criamos as tabelas onde nós vamos armazenar os usuários que vão acessar as APIs do nosso projeto. No entanto, as tabelas que nós criamos estão vazias. Eu vou abrir aqui o MySQL Workbench, eu tenho aqui o banco de dados que nós criamos e as tabelas do Identity aqui. Vamos focar duas tabelas principais, ASP.NET Users, observe que ela está vazia, não contém dados. E ASP.NET Roles, que armazena os perfis do usuário, olha, ela também está vazia. Como também todas as tabelas que nós criamos, elas estão vazias. Então nós vamos implementar agora a inclusão de dois usuários nas nossas tabelas, o usuário admin e o usuário client. Para isso, eu vou criar um serviço definindo uma interface que eu vou chamar de eDatabase Seed Initializer com um contrato onde nós vamos criar os perfis e criar os usuários. Vou criar os perfis admin e client e criar os usuários admin e client e atribuir esses usuários a esses perfis criados. Então essa seria a nossa interface. A classe que implementa essa interface, ela vai usar os recursos do Identity, o User Manager e o Role Manager. Vou injetar isso no construtor e vou usar essas instâncias para fazer a implementação. A implementação eu vou mostrar aqui rapidamente do método Initialize Seed Roles, onde eu vou criar os perfis. Vai fazer o seguinte, eu vou verificar se o perfil, que eu defini lá em Identity Configuration.admin, que é o perfil do admin, se ele existe. Se ele não existir, eu vou criar. Eu crio uma instância de Identity Role, atribuo o nome normalizado e uso o método createAsync para criar esse perfil. Faço a mesma coisa para o perfil client. Crio a instância de Identity Role, atribuo o nome normalizado e crio o perfil. Então, esse é o método para criar os perfis. O método para criar os usuários vai fazer o seguinte, eu vou usar o e-mail do usuário e vou usar o método Find by Email Async e vou verificar se existe o e-mail que eu pretendo criar. Na primeira vez ele não vai existir, então eu vou definir os dados do usuário que eu quero criar, usando aqui uma instância de Application User. E aqui eu estou usando as propriedades. Se você verificar, essas propriedades têm o mesmo nome das colunas das tabelas lá do Identity. Então, username, o nome normalizado, o e-mail normalizado, se eu vou bloquear o usuário, o telefone, o nome, o sobrenome e a Security Stamp. Estou atribuindo um GUID aqui. Então aqui são os dados do usuário. Aí eu vou criar o usuário usando aqui um createAsync e atribuindo a senha. Se isso for feito com sucesso, eu vou incluir o usuário no perfil admin, add to role async, que esse usuário é o usuário admin, eu incluo ele no perfil admin. E aí eu vou incluir as claims do usuário admin também, aproveito e faço isso. Então esse seria o Initialize Seed Users para o usuário admin. Para o usuário client é a mesma lógica, só vai mudar aqui em vez de admin 1 eu vou usar client 1. Então eu estou mostrando aqui só a parte do admin, mas a parte do client, que seria aqui, eu vou replicar esse if para, em vez de admin 1, client 1, os dados vão ser os dados do client e eu vou aqui incluir o cliente com a mesma senha e vou atribuir aqui as claims do cliente. Então eu vou fazer isso agora. Isso vai ser feito no projeto Identity Server. Então eu vou abrir aqui, nosso projeto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, no projeto Identity Server, onde eu vou fazer essa implementação, e eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de Seed Database. Estou alimentando o banco de dados. Agora eu vou definir a interface nessa pasta da Project, Add New Item, definir aqui Interface e Database Seed Initializer. Aqui eu vou definir o contrato, definindo aqui a assinatura dos métodos Initialize Seed Roles e Initialize Seed Users, os perfis e os usuários. Então agora eu vou criar na mesma pasta, Seed Database, a classe concreta. Então eu vou Project Add Class, aqui eu vou chamar essa classe Database Identity Server Initialize. Vou clicar em Add. Aqui eu vou usar os recursos do Identity. Então eu vou
definir aqui duas variáveis somente leitura para User Manager e para Role Manager. E também vou incluir uma referência ao meu Application Use. A seguir, eu vou incluir isso aqui no construtor. Eu vou gerar um construtor inicializando e incluindo esses recursos. E aqui eu vou ter as instâncias que eu vou usar. User Manager e Role Manager. Então essa classe ela vai implementar a minha interface e Database Seed Initialize. E eu vou implementar aqui essa interface. Então eu vou ter que implementar esses dois métodos. Ó. Initialize Seed Roles, onde eu vou definir o código que vai criar o perfil dos usuários. Então, para criar o perfil de admin, eu vou verificar se eu tenho aqui um perfil do tipo admin. Aqui, esse Identity Configuration foi definido aqui. Então vamos incluir a referência aqui. Esse Identity Configuration Admin é esse aqui, esse valor aqui, tá vendo? Então, se não existir o perfil admin, eu vou criar esse perfil. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o perfil client. Se não existir o perfil client, eu crio o perfil client. Muito bem. Então, aqui eu estou criando os perfis. Com os perfis criados, eu posso criar os usuários. Então, nos usuários, eu vou fazer assim, Inicialmente, eu vou verificar se o usuário admin, ele existe. Se ele não existir, se ele for igual a um null, eu vou definir os dados desse usuário. E aí eu vou criar aqui, o usuário com a senha e atribuir esse usuário, ao perfil admin. Aqui, depois eu vou incluir as claims, então eu preciso incluir aqui uma referência ao System Claims e o Identity Model. Então isso aqui, vai criar o usuário admin e atribuir ao perfil admin. A seguir eu vou repetir o código, fazer isso para o cliente. Então da mesma forma eu vou verificar se existe um cliente, cliente1@.com.br, se existe esse usuário, né? Se ele não existir, eu vou criar, client1, client1br, estou incluindo os dados aqui. Estou criando o usuário com a mesma senha do admin, não sei. Então aqui a senha é importante você definir uma senha que contenha um caractere maiúsculo, caracteres minúsculos, um caractere especial e números, tá? Se você não incluir uma senha forte assim, você não vai conseguir logar. Aí, eu vou criar e atribuir as claims para o client da mesma forma que eu fiz aqui para o admin. Então, com isso, eu já tenho criado a implementação. Então, defini aqui a minha interface, a minha implementação. Então, agora, aqui na classe Program, eu tenho que incluir uma referência a esse serviço, né, que eu acabei de criar. Vamos aqui, logo aqui abaixo, dar um build services, e database initialize, que está lá na pasta seed database, e database seed initialize e database identity server initialize. Registrei o serviço no contexto. Agora, como que eu vou fazer para obter uma instância desse serviço e na inicialização da minha aplicação, que é feita aqui na classe Program, chamar os métodos que eu quero para criar os perfis e os usuários? Para fazer isso, eu vou ter que criar aqui, logo depois de app.run, um método que eu vou chamar Seed Database Identity Server. Aqui eu vou receber uma instância de Application Builder. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma instância de serviço a nível dos serviços com nível escopo. E aqui eu vou obter uma instância do meu serviço e Database Seed Initializer. Com isso, eu vou ter uma instância do serviço e eu vou poder chamar os métodos. Então é assim que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, já registrei o serviço, né? Então eu vou criar um método aqui, Seed Database Identity Server, que recebe o Application Builder. Crio um serviço do tipo Scoped e obtenho uma instância do meu serviço, e Database Initializer, que foi incluído aqui no Containerd. Então eu consigo obter essa instância aqui e chamar os métodos. Então a chamada pode ser feita aqui, Então eu vou copiar aqui e vou chamá-lo aqui e vou passar uma instância de app que eu tenho aqui, né? Pronto, então aqui, eu invoco esse método, obtenho uma instância do serviço e chamo os dois métodos. Então agora eu vou testar aqui, vou pôr um breakpoint aqui, vou dar um build para ver se não tem nenhum erro de digitação e vou executar e testar aqui, não tem nenhum erro, existem vários warning aqui, mas tudo bem. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o projeto Identity Server. Vamos lá. Ele vai parar lá naquele breakpoint, na inicialização. Parou, eu vou dar F11, Ele está chamando um método, está criando o perfil admin, vai criar o perfil client, vai chamar o método para criar os usuários, não localizou, vai criar esse usuário. Olha lá, criou, adicionou,
criou as cranes e aqui ele vai repetir o procedimento. Então eu vou mandar ele continuar. Ele me apresenta aqui, ó, a página do End Identity Server. E agora, ó, vamos entrar aqui. Vou fechar aqui essas pastas na nossa base de dados, né? Eu vou dar um refresh all. Agora eu vou aqui em ASP.NET Roles. Vamos aqui em Roles, vamos exibir os dados aqui. Olha aqui, ó, ele criou os perfis admin e client. Ó. Vamos ver aqui em ASP.NET Users. Olha aqui, ele criou os usuários admin 1, client 1. Ó, definiu aqui o e-mail normalizado, a senha, telefone. Então nós temos criado aqui, vamos aqui na tabela ASP.NET User Roles, onde ele atribui, ó. Tá vendo? Ele atribuiu os usuários aos perfis. Então com isso eu já tenho na minha base de dados 2 usuários que eu posso usar, um admin e um client. Então agora a nossa aplicação, só para a gente ter uma ideia, ela vai funcionar da seguinte maneira. A minha aplicação VShop Web, quando ela for tentar acessar a minha API, primeiro ela tem que fazer o login no projeto Identity Server para obter um token. Aí ele vai ter que fazer o login, informar suas credenciais, aí ele vai receber o token e aí ele vai poder enviar os requests e junto com o request ele tem que passar o token. E a minha API vai validar e vai responder. Então, para isso funcionar, eu tenho que implementar agora, ó, a autenticação e a autorização. Então, isso vai envolver diversas etapas. Eu vou inicialmente definir aqui a segurança, né? Tanto no projeto web como no projeto API, protegendo os endpoints. E depois nós vamos fazer alguns ajustes para fazer a autenticação e autorização. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, no projeto VShop Web, lá no controlador Product Controller, eu vou definir a segurança usando o atributo Authorize para os métodos HTTP POST do controlador Product Controller. E no Delete eu vou ser mais restritivo. Vou definir aqui que além de autorizado, o usuário vai ter que ser do perfil admin. E no projeto Product API, eu vou definir, tanto no controlador Product Controller como no controlador Categories Controller, o atributo Authorize no controlador e aqui uma restrição maior para excluir dados usando a nossa API. Então eu vou abrir o nosso projeto, vou fechar tudo isso que eu fiz aqui, vou pará-lo, né? E agora, ó, eu vou começar com o projeto front-end aqui, projeto VShop Web. Aqui, ó, Product Controller. Aqui eu vou definir o atributo Authorize em todos os métodos actions que tem o post. O get, ele apenas exibe os dados. Então aqui eu não preciso proteger. Então aqui, ó, eu vou fazer assim, eu vou dar Authorize. Com isso, eu estou protegendo esse endpoint aqui, esse método action. Para mim acessar isso aqui, eu vou ter que estar autenticado. Então eu vou repetir isso aqui para create product, update no post. E aqui o delete eu vou ser mais restritivo. Eu vou dar um authorize e vou falar assim, ó, além de estar autenticado, aqui o usuário ele tem que estar no perfil admin. Então para fazer isso, eu vou criar aqui no projeto web, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar aqui, ó, roles. E aqui eu vou criar uma classe estática, project add class, que eu vou chamar de role. Então essa classe, Public Static Class, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou definir duas constantes, eu vou obter daqui essas constantes, ó. Isso aqui, ó, admin client. Então agora aqui, retornando ao Product Controller, basta eu incluir uma referência aqui à minha pasta roles. Pronto, então indica que agora o usuário vai ter que estar fazendo parte do perfil admin para poder deletar um produto. Aqui ele, não, esse é para confirmar a exclusão, né? Aqui eu só vou colocar o Authorize. Pronto. Então isso é no Product Control do projeto VShop. Agora no projeto Product API eu vou fazer a mesma coisa para os dois controladores. Ó. Então eu vou fechar tudo aqui. Vou para o Product API. Controllers, ó, em categories eu vou vir aqui, vou dar um Authorize. Com isso eu estou protegendo todos os endpoints desse controlador. E aqui, ó, quando ele for deletar, eu vou incluir a restrição mais restritiva. Então, aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Ó, vou criar uma pasta roles em Product API, Project, Folder, roles. Vou criar aqui, ó, uma classe role e aqui eu vou definir da mesma forma que eu fiz aqui, ó, essas duas constantes. Então agora eu posso vir aqui em Categories Controller
incluir uma referência aqui, a roles, pronto. Então agora para mim deletar eu tenho que fazer parte do perfil admin. Vou repetir esse procedimento aqui para Products Controller. Vou colocar um Authorize aqui para proteger todos os endpoints e aqui para excluir ou definir uma restrição que o usuário vai ter que fazer parte do perfil admin. Pronto, essa seria uma etapa na implementação da autenticação e da autorização. Eu vou fechar todas as abas aqui, vou dar um rebuild aqui na Solution, ver se eu não tenho nenhum erro. Ó. Nenhum erro. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou passar para outra etapa, que é a implementação da autenticação. Então eu vou ter que definir a configuração da autenticação nos dois projetos. No projeto VShop Web eu vou ter que incluir essas referências, olha, Microsoft ASP.NET Core Authentication, Microsoft ASP.NET Core Authentication OpenID Connect e o System.Identity Model Token JWT. No projeto VShop Web, para implementar a autenticação, vou ter que configurar isso. Então eu vou vir aqui no projeto VShop Web, ó, vou clicar com o botão direito, vou selecionar Manage NuGet Packages. Ele vai abrir aqui, ó, o NuGet Package Manager VShop Web. Então vou vir aqui em Browser, olha, e o primeiro pacote que eu vou instalar vai ser o pacote do Microsoft ASP.NET Core Authentication. Vou clicar em Install, vou confirmar. Vou aceitar. Agora eu vou incluir o pacote Microsoft ASP.NET Core Authentication OpenID Connect, que é o pacote do OpenID. Vou clicar em Install, dar um OK, aceitar. E por último eu vou criar o pacote do System Identity Model Token JWT. É tokens, esqueci do S aqui, ó. Tokens JWT. É esse pacote aqui. Vou selecioná-lo, vou instalar. Pronto. Com isso, vamos verificar aqui, ó, os pacotes instalados, ó, Microsoft Authentication, OpenID, JWT, no VShop Web. Então, com esses pacotes instalados, né, eu vou configurar aqui a implementação da autenticação. Então aqui, ó, eu vou usar um AD Authentication, vou definir o esquema default, que vai ser os cookies, e o esquema do desafio, que vai ser o OpenID Connect, que está abreviado aqui com OIDC. Aí eu vou configurar os cookies, vou definir aqui uma data de expiração, que vai ser 10 minutos, e aqui eu vou configurar o OpenID Connect, com as seguintes opções. Aqui, ó, Authority significa aqui o endereço do Identity Server. Eu vou definir isso no arquivo appsettings.json. Aí eu vou habilitar as claims, né? Aqui, ó, o Client ID vai ser a minha aplicação VShop. Isso foi definido aqui, ó, escopo VShop. Aí o segredo do client, olha, eu vou definir no arquivo appsettings.json, vou obter de lá, mas da onde veio esse client secret? Foi feito aqui, ó. Aqui, ó. Abracadabra, sim, salabinho. Esse é o segredo do cliente, que ele vai usar para gerar aqui o token de segurança. O tipo de response, as claims, a validação dos tokens, o name e o perfil e o escopo VShop. Então aqui no arquivo appsettings eu vou ter que definir o endereço do meu servidor Identity Service e o segredo do cliente. Então vamos lá. Isso no projeto VShop Web. Então vou vir aqui, vou fechar tudo isso aqui. Vou aqui no projeto VShop Web, appsettings.json. Então aqui para obter o endereço do server, eu posso vir aqui, ó, em Properties, Launch Settings. Tá aqui, ó. Esse aqui, HTTPS 7283. Então eu vou retornar aqui, ó, e vou fazer assim, ó. Vou colocar uma vírgula aqui, Identity Server. Vou colocar aqui e vou copiar e colar o endereço do server, tá vendo? Então eu vou obter aquele valor daqui. E agora eu vou criar uma outra seção aqui, que eu vou chamar de client, que eu vou chamar de secret. E aqui, ó, eu vou copiar o meu segredo aqui, ó, secret. Então eu vou obter aqui o valor do endereço da Identity Service e da minha chave secreta aqui, nessa seção client secret. Então agora eu posso retornar aqui para a classe Program do VShop Web e vou definir esse código aqui. Lembrando que após eu definir o AD Authentication, eu tenho que incluir aqui, ó, o Use Authentication antes do Authorization. Então, ó, muito importante aqui a ordem. O Use Authentication tem que vir antes do Use Authorization. Então, retornando aqui, eu vou vir aqui, ó, e vou definir esse serviço de autenticação.
Add Authentication, Default Schema Cookies, Default Challenge Schema, OIDC. O challenge aqui é o desafio de autenticação, tá? Que é invocado pela autorização quando o usuário não autenticado, ele vai solicitar um endpoint que requer uma autenticação. E aí eu faço a configuração aqui, eu tenho que incluir uma referência ao Microsoft ASP.NET Core Authentication. Defino a autoridade. Aqui eu estou obtendo o endereço do meu servidor, aqui estou obtendo a minha chave secreta. Estou fazendo a validação do tipo da claim, name, role, claim, type, role. E aqui, muito importante, o scope. Tem que ser o que foi definido lá no Identity Configuration, VShop. E aqui não posso esquecer, antes de Authorization, Use Authentication. Agora eu vou configurar o projeto Product API. No projeto Product API, eu vou ter que definir essa referência, incluir essa referência no projeto, e a seguir eu vou definir a autenticação e a autorização na minha API. Do Auth Authentication, Auth Authorization. Definir aqui o escopo da minha política. Observe que aqui em Auth Authentication eu estou definindo a autenticação bidder. Aqui eu estou obtendo aqui o endereço do meu Identity Server. Então eu vou ter que definir, da mesma forma que eu fiz no projeto web, uma seção onde eu vou obter o endereço do servidor Identity Server. Vou desabilitar a validação para audiência. Depois, em Auth Authorization, eu vou definir o escopo, API Scope, aonde eu vou definir aqui o escopo aqui vai se aplicar a VShop. Depois eu vou incluir o Use Authentication antes de Use Authorization, da mesma forma que eu fiz na configuração anterior. Então, retornando aqui, para a minha Product API, eu vou incluir o pacote, né? Vou clicar com o botão direito, Manage no Get Packages, Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Bidder, vou clicar em Install, vou confirmar, vou aceitar. Então aqui, vamos ver o que eu tenho instalado aqui, o Automapper, Authentication JWT Bidder, MySQL e aqui o Swagger. Então eu posso retornar aqui, vir na classe Program e definir aqui agora, depois dos serviços aqui, a autenticação e a seguir a autorização. O escopo VShop, isso aqui é muito importante, tá? E aqui, eu tenho que criar uma seção VShop Identity Server, aqui, no app.settings.json. Vou fazer isso aqui, E vou usar aqui o Application URL. E vou obter aqui o valor, né? HTTPS localhost 72118, que é o endereço do meu Identity Server. Então eu vou obter a authority a partir do meu app.settings.json. Então aqui eu não posso esquecer, incluir aqui app use authentication. E agora só falta eu fazer mais uma coisa aqui no meu projeto API, que eu vou aproveitar e fazer agora no meu projeto API, aqui na configuração. Eu vou precisar incluir aqui uma configuração no Swagger. Aqui, vou ter que alterar essa configuração aqui. Eu vou incluir uma configuração que vai permitir eu usar os tokens JWT na minha API. A minha API atualmente, se eu executar a minha API, vamos executar aqui a minha API, eu vou colocar um set as started project, vou executar a minha API. Você vai ver que ele apresenta na interface do Swagger os endpoints, mas se eu quiser proteger os endpoints, como que eu vou informar os tokens aqui? Como que eu posso informar os tokens? Então eu vou implementar uma configuração onde eu vou poder incluir os tokens aqui quando eu for usar essa interface aqui do Swagger. Então para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho inclusive um artigo que eu escrevi sobre isso, como usar o token JWT no Swagger. Aqui eu mostro como faz isso passo a passo, né? Esse código que é usado é obtido da documentação do Swagger. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou definir o seguinte código. Vou substituir tudo isso aqui por esse código aqui. Vou incluir umas referências aqui, OpenAPI. E aqui o que eu estou fazendo? Bom, isso aqui não mudou, é a documentação básica, né? Aqui eu estou incluindo uma segurança para ele usar o bidder. E aqui na descrição ele vai aparecer lá, para você informar, depois da palavra bidder, depois do espaço, o token que você vai receber. No cabeçalho Authorization do header. E o tipo aqui do token é API e o esquema é bidder. E aqui eu estou definindo aqui, o Alt2, o bidder e isso vai vir no header. Então agora, eu vou executar novamente, você vai ver que a interface vai estar diferente. Olha aqui, percebeu? Então quando eu clico Authorize, eu vou ter que informar a palavra bidder, espaço, e aqui o token JWT que eu vou receber.
Aí eu vou clicar em Authorize e pronto. O meu token vai ser usado aqui pelos endpoints. Agora basta eu acessar os endpoints protegidos que o token vai ser usado para acessar os endpoints. Basicamente é para isso que serve essa configuração. Então concluímos essa etapa. Então agora, olha, deixa eu fazer o seguinte. Vou vir aqui, vou fechar tudo. Vou vir aqui na Solution, vou definir Properties, vou definir aqui, ó, Multiple Started Projects. Vou inicializar aqui, ó, os 3 projetos de uma vez. Vou aplicar, vou dar um OK e vou executar. Então agora ele vai levantar a API, o projeto Web e o projeto Identity Service. Pronto, ó, a API, o Duende e o VShop, ó. Então agora, olha, vou colocar aqui só para a gente ter uma visão. Então para minha aplicação VShop consumir essa API, ela vai precisar de um token. Para obter o token, ela vai ter que se autenticar aqui no meu Identity Server. Para fazer isso, eu vou criar aqui um link de login, onde quando eu clicar em login, eu vou ser direcionado aqui para o Identity Server. Aí eu vou passar as credenciais no login e o Identity Server do Duende aqui vai me devolver o token, aí eu vou poder acessar a API. Então eu vou implementar o link de login aqui na nossa aplicação. Então eu vou parar tudo. Aqui eu vou usar recurso já pronto, né? Eu estou sendo bem rápido agora nessa implementação, que você percebeu que essas etapas de configuração, elas são demoradas. Eu estou simplificando bastante aqui. Então aqui no meu projeto Web Front-End, na pasta aqui Views, pasta Shared, eu vou criar aqui uma definição aqui em Layout. Aqui embaixo, ó, eu vou colocar o link de login aqui, ó, tá? Então, eu vou usar o login partial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui na pasta Shared uma view, add view, Razor View Empty, vou dar um add, vou informar aqui, ó, underline login partial. É a mesma que o Identity usa. E aqui, ó, nessa view, vou colocar um código que é copiado do login partial do Identity. Então eu vou verificar se o usuário está autenticado. Se ele tiver autenticado, eu vou exibir o nome dele e aqui o link de logout. Se ele não tiver autenticado, eu vou exibir o link de login. Observe que aqui, ó, eu estou no controlador Home Controller, eu vou ter que criar as actions logout e login no controlador Home Controller. Então aqui no layout, eu vou definir o código para incluir o meu login partial e vou colocar o nome underline login partial e vou fechar aqui. E agora, olha, vou no controlador Home Controller e vou criar a action login e logout, bem simplesinha, tá? Ó, login, eu tenho que definir aqui uma authorize, porque se o usuário bater aqui, eu mando ele para o Identity Server. E aqui, ó, eu já vou definir o código onde eu vou obter, quando eu tiver o token, eu vou salvar o token e aqui eu estou obtendo o meu token do contexto quando eu tiver recebido o token. E aí eu vou redirecionar para um método Action Index. Dessa forma, se o login for feito com sucesso, eu vou obter o token e vou retornar aqui para o método Action Index, que vai me exibir a página ou a View Index. E aqui no logout, eu, usando o método SignOut, removo o cookie de autenticação. Então vamos fazer um teste executando um projeto para verificar se o link de login que nós definimos aqui foi criado e assim eu vou ser redirecionado para o Identity Server. Então eu estou aqui com múltiplos projetos, né? Eu vou iniciar aqui a execução e nós vamos fazer o teste e ver quais os ajustes são necessários. Ó, eu tenho aqui minha aplicação VShop, está tudo aqui em execução. Então ó, o link de login já está aqui, ó. Então quando eu clicar aqui, eu vou ser direcionado para o Identity Server. Nós veremos que vai ocorrer um erro. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu cliquei no login e ele está redirecionando aqui, ó, e parou no Identity Server com uma exception aqui, ó. Observe que aqui, o que está acontecendo? Aqui está acontecendo um erro porque quando implementamos aqui o login, o logout aqui no projeto Identity Server, nós usamos a implementação padrão, onde aqui no controlador, olha, ele parou aqui no controlador Account Controller. Ó. Neste controlador, ele usa, vamos aqui para o projeto Identity Server, aqui ó, em Main Model, em Account, aqui no controlador padrão, aqui onde eu estou, ele utiliza ó, esse test users que está definido aqui, ó. Ele está usando esses usuários aqui, ó. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ajustar
o código do controlador aqui, ó, substituindo esses usuários pelos usuários do Identity que nós implementamos. Então eu vou ter que parar o meu projeto, eu vou fechar todas as guias aqui, eu vou aqui no Account Controller do projeto Identity Server. E aqui eu vou substituir todos o código onde houver aqui um test users pelo usuário do Identity. Então eu vou ter que usar os recursos do User Manager, Sign In Manager e do Role Manager. Então vamos iniciar aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou deixar comentado, aqui é a primeira alteração que eu vou ter que fazer. Então aqui eu vou ter que incluir um código definindo, para mim utilizar aqui, ó, ao invés do test users, eu vou usar o User Manager e o usuário do Identity que está definido na nossa aplicação em Application User. Então vou incluir uma referência aqui, ó. Então esse seria o código que vai substituir aqui o test user stop. Então agora aqui no controlador nós vamos ter que fazer a injeção aqui, né? Então eu vou, em vez de test users, eu vou vir aqui e vou definir a utilização do usuário do Identity. Então eu vou vir aqui, ó. Pronto, User Manager, Sign In Manager e Role Manager. Então, eu substituir aqui também, né? Eu vou ter que substituir esse código aqui, ó. Eu estou comentando, mas se você quiser remover, você pode remover. Então, aqui eu vou ter que incluir as instâncias, né? Role Manager, User Manager, Sign In Manager. Então, eu injetei, defini aqui as variáveis private, read only, fiz a injeção aqui e aqui estou obtendo as instâncias. Então agora eu vou procurar no código tudo que tiver referenciado com um erro aqui, ó, ele vai me indicar onde tiver os usuários. Olha aqui, ó, aqui eu vou ter que ajustar esse código também, aqui e aqui, ó. Isso aqui eu vou ter que ajustar. Então aqui, ó, eu vou comentar esse código aqui, ó, e esse código vai ser substituído por esse. Então, ó, ao invés de eu usar aqui o Validate Credentials, eu estou usando o Sign In Manager. Estou usando o meu username, o password, remember login, né? E agora aqui eu vou ter que ajustar aqui, ó, os nomes, né? Username, aqui é ID, porque isso vem do meu application user, né? Então, estou apenas ajustando aqui o código, aqui, ó, é ID, aqui é username. Vamos procurar aqui no login, nós terminamos. Vamos aqui no logout, ó, tem o logout, o ID. Aqui, ó, esse sign out aqui não vai ser feito mais aqui. Ele vai ser feito agora usando o Sign In Manager. Pronto, login e logout. É o que nós precisamos ajustar. Então agora, olha, eu ajustei aqui no meu Account Controller os métodos actions para fazer o login e para fazer o logout. E agora eu estou usando aqui o meu usuário, né? Ao invés de estar usando esse test user store. E aqui eu estou fazendo o login, usando aqui o meu usuário, a validação está sendo feita no meu usuário. Deixa eu verificar se eu não esqueci de nenhuma propriedade aqui. E o logout também, ó. O logout aqui, eu estou usando aqui, ó, o meu Sign In Manager. Muito bem, vamos fechar aqui. Então agora eu vou executar novamente o nosso projeto e nós vamos verificar se eu vou conseguir chamar a página de login após esses ajustes. Ó, já levantou aqui o meu projeto, levantou todos os projetos. Vou clicar em login. Olha aqui, ó, ele está me apresentando aqui, ó, a página de login. Eu vou usar o meu usuário admin1 e a senha não sei que eu já havia digitado. Então eu vou clicar em login. Se tiver tudo correto, ele vai me retornar para a página index do Home Controller. Olha aqui, ó, ele retornou. Olha aqui, olá, usuário admin1. E aqui eu posso fazer o logout. Fazendo o logout, pronto, eu fui logado com sucesso. Se eu quiser retornar, eu clico aqui e eu retorno. Então agora a nossa implementação está funcionando corretamente. Estamos fazendo login lá no Identity Server, passando as credenciais e eu estou sendo redirecionado para a minha aplicação web novamente. Então na semana que vem nós continuamos.